Vamos continuar com alguns conceitos e depois veremos outros exemplos da distribuição eletrônica, incluindo as exceções. Meus amores, nós vamos ver dois conceitos agora para que eles nos aclarem em relação às exceções que nós veremos já já, tá bom? Existe aqui uma coisa chamada de ordem energética e ordem geométrica. A ordem energética é a ordem de energia crescente na eletrosfera. Isto é, esse diagrama de Linus Pauling é proposto de uma forma que cada elétron que vai sendo colocado ali nas camadas e nos orbitais possam ir aumentando esse fluxo de energia. Beleza? Então, a ordem energética, basicamente, é seguir essa ordem que está aqui disposta. Porque talvez você possa estar se perguntando assim, sabe uma coisa que eu não entendo, Jerônimo? É por que esses números começam de uma forma crescente? Olha, 1, 2, 2, 3, 3, 4, volta para o 3, 4, 5, volta para o 4, 5, 6, volta para o 4. É completamente desequilibrado em uma ordem matemática, certo? Realmente, porque essa ordem que Linus Pauling propôs é uma ordem de crescimento energético. Os elétrons, ora estão em um orbital, ora estarão em outro, e ora estarão num nível, ora estarão em outro. Eles poderão dar até os seus saltos quânticos. Por isso que essa ordem energética é uma ordem que parece ser desequilibrada, que parece ser desorganizada, mas é o sentido crescente de energia dentro da eletrosfera. Tudo bem? E nós também temos uma ordem chamada de ordem geométrica, ou ordem das camadas, que seria basicamente fazer essa distribuição e colocar com as camadas crescentes. Tudo bem? Nós vamos ver um exemplo aqui do ferro, tanto na ordem energética quanto na ordem geométrica, que é uma ordem matemática. Olhem só contigo. Ao fazermos a distribuição eletrônica para o ferro, cujo número atômico é 26, nós perceberemos que se o seu número atômico é 26, o seu número de elétrons também é 26. Por quê, tio? Por quê? Porque aqui não tem nenhuma carga. Então, numa condição de neutralidade, o número de prótons é igual ao número atômico sempre, que também será igual ao número de elétrons, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui a ordem normalmente, ok? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quanto que já tem? 2 mais 2, 4 elétrons, mais 6, 10 elétrons, mais 2, 12 elétrons. 3p6, nós teremos agora o quê? 18 elétrons. 4s2, e agora 3d, vamos contar. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Agora tem que chegar em 26, então 3d6, ok? Aqui nós temos a ordem de crescimento energético na eletrosfera. Se nós desenharmos aqui um núcleo e as suas respectivas camadas, nós veremos que nós vamos construindo do interno para o mais externo. Nós vamos enchendo aquela eletrosfera de elétrons e ele vai ficando cada vez mais energético, tá bom? Essa é a chamada ordem energética. Essa ordem que vai do 3 para o 4, mas depois volta para o 3, beleza? Então a gente sabe que se a gente fosse avaliar aqui, o ferro teria 4 camadas. Por quê, tio? Porque é o maior número que está ali. Como que isso pode ficar mais claro para mim, tio? É simples. Quando a gente passa a apresentar na ordem geométrica, a gente coloca os níveis na ordem matemática, na ordem geométrica. Então nós vamos fazer a distribuição eletrônica aqui da mesma forma que nós fizemos aqui para cima. Só que nós vamos reordenar as camadas. Nós já sabemos que é isso daqui, a distribuição eletrônica. Então olha só o que o tio vai fazer. Ele vai colocar aqui, ó, um S2, primeiramente o 1 que existe, depois os 2 existentes, né, as camadas 2 existentes, 2s2, 2p6, depois os 3 existentes, 3s2, 3p6 e 3d6, e depois o 4, 4s2. Olha só que interessante. Aqui nós estamos fazendo uma ordem matemática efetivamente. Por quê? Nós estamos colocando em ordem crescente as camadas. Olhem só. Primeiro a camada 1, depois a camada 2, depois as camadas 3, para depois vir a camada 4. Já aqui em cima não. Aqui em cima veio 1, 2, 3, 4, 3 novamente. Então, é uma pequena diferença, porque na ordem geométrica, a gente consegue visualizar, por exemplo, qual é a última camada, que é a camada 4. Agora nós entramos num ponto importante, porque observem vocês que a camada 4, olha só, ela aparentemente tem os seus orbitais completos. E a camada anterior, a penúltima camada, ela tem aqui, olha só,
14 elétrons. Será que ela está completa? Nós veremos alguns casos agora que são exceções e que nos explicarão o comportamento de alguns elétrons diante dessa realidade de ordem geométrica e ordem energética. Vamos nessa?